não sinto exatamente que ele morreu ou que tenha sido uma perda. É só realmente, e não é demagogia, papinho e tal. Realmente é uma ressignificação daquela condição daquela pessoa, assim, porque ela deixou tanto que, enfim. Ainda nessa toada, e por esse. Eu gosto muito de ouvir quando você fala do espiritismo, principalmente nesse aspecto de morte, porque ele é muito. Conforta muito, né? Sim. As justificativas, É. isso é muito legal. Para uma pessoa que está ouvindo a gente, que eventualmente está passando por isso, ou está perto de passar, acha que vai acontecer isso, o que você diria para essa pessoa? Do ponto de vista espírita? Do ponto de vista. Do ponto de vista de fudeu, né? Fudeu, Ju, tipo. E aí? Ai, eu acho que não é um momento de arrependimentos, assim, porque eu acho que o arrependimento e a culpa são sentimentos muito ruins nessas horas, assim, de coisa que eu fiz, eu deixei de fazer, de coisa que eu falei e não deveria ter falado. Acho que não é isso. As coisas são o que elas são. A vida é o que ela é e foi o que ela foi. E se você está tendo todo o cuidado com a dignidade da pessoa nessa transição, inclusive tenha cuidado com a sua própria, porque também é difícil, a gente se esquece e dá uma enlouquecida mesmo, muito ansiolítico na cara. Mas acho que o arrependimento atrapalha muito. E acho que tudo que for negativo, tudo que for uma sensação ruim, atrapalha. Inclusive, entendo que do ponto de vista espiritual, assim, coisas que seguram a pessoa, sabe? Às vezes a pessoa quer ir, deixa ela ir. Ou às vezes ela não está querendo ir, mas porque algo aprende, enfim. Então ter essa serenidade, assim, transparecer essa serenidade também para a pessoa, entender que é um ciclo, que ela fez o que ela tinha que fazer, ela te ensinou tudo que ela te ensinou, ela bebeu tudo que ela tinha para beber, ela conheceu tudo que ela tinha para conhecer, enfim. Isso eu tô falando, obviamente, nesses casos de ciclo natural, né? De uma pessoa que já viveu a vida inteira e tal. E deixar ir. E saber com o que você quer ficar. O que vai ficar daquela situação, daquele momento. E saber que essa força, assim, ela fica. Ela cresce quando acontece um episódio desse. Então, e talvez, novamente, do ponto de vista espiritual, essa força vá com a pessoa também, né? De você incentivá-la, de ela ir sem olhar para trás e as coisas se ressignificam. E, do ponto de vista espírita, somos irmãos espirituais, né? E essas presenças, às vezes, poderem ser sentidas até, né? Não estou nem falando no sentido espiritual, mas às vezes você olhar um livro, às vezes eu abro um livro, tinha uma anotação do meu pai, ou eu encontrei, meu pai descobriu a Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora de lixo, que se descobriu uma excelente escritora, foi uma revolução na época, Qual enfim. que é o nome do livro mesmo dela? Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. E aí eu abri um livro que estava lá em casa e, se eu não me engano, era de 1993 a dedicatória, de uma edição específica, que é um livro que foi traduzido, sei lá, para 15 línguas. Foi um estouro na época. E era uma edição específica que meu pai autografou para mim e para minha mãe. Minha irmã ainda nem tinha nascido. De 1993, a dedicatória, né? Aí você vai falar, ele não tá lá? Ele também tá lá. Nas assinaturas, nos... A letra dele é única, né? É isso, assim, é muito específico. E até você passar por isso, parece que é balela ou papinho de autoajuda. E não, realmente, a pessoa está em determinados lugares. Ou quando você fala, como é que ela se sairia dessa situação? O que eu tenho que fazer? Ela tá lá. Então, assim... Aqui a gente comendo, eu lembrei da minha avó, como ela falava, né? Sim. Tipo, uma besteira. Que nem minha avó. Que nem minha avó falava, não sei o quê. Tipo, tá aqui, né? Minha avó falando gengibre, né? Gengibre. Maravilhosa. Enfim. Então, é realmente uma questão de ressignificar. E se a gente realmente está falando com essa pessoa que está passando por isso, segura as pontas, segura tudo.
e tenta driblar, porque eu acho que a sociedade nos empurra para o sofrimento. No velório do meu pai eu estava tranquila. Aí tinha gente que falava, olha, vai ser difícil, eu sei. Vai ser impossível de você passar por isso. Mas você vai conseguir. E eu tava bem, entendeu? Nossa, e em tantos momentos da vida, né? Eu lembro de uma colega de trabalho que estava grávida e das pessoas dando pitaco na gestação dela. Sim. Dizendo como tinha que ser, quando nascesse, como tinha que fazer, assim... grávida é pior ainda, né? Mas... Cara, que absurdo. Eu não pedi sua opinião. Tinha gente que falava assim também, olha... Eu sei que é difícil pra você, mas vai ser ainda pior pra sua mãe. Ai, nossa, obrigada por trazer a régua pra dizer o quanto eu tô sofrendo, quanto a minha mãe tá sofrendo. Quer dar mais opinião? Tem mais gente da família aqui. Dá uma olhada ali pra cara do meu tio, tá sofrendo ou não tá sofrendo? Sabe? As pessoas, elas têm necessidade de falar coisas, mas como justamente um assunto que é tabu, a gente não tem a menor etiqueta. Ou, pelo contrário, talvez a gente tenha etiqueta demais. Ai, o que eu tenho que falar quando eu chegar no velório? Ai, meus sentimentos, meus pêsames, olha, força. Talvez a gente não fale realmente o que a gente quer falar. Ou talvez a gente não tenha o que dizer e tá tudo bem. Mas as pessoas sempre acham que elas têm a medida daquilo que está acontecendo. E, nossa, e ainda mais que é um drama, um velório. Eu e minha mãe, a gente estava rindo. Óbvio que a gente chorou, óbvio que a gente sofreu, óbvio que tudo, mas... A gente lembrava de um negócio e dava risada e estava tudo bem. Não se deixe empurrar pelos tabus sociais. É isso. Boa conselho. A gente está acabando. Menino, passou tempo, hein? Passou 50. Faz 2 dias que a gente está aqui. Pois é, faz 84 anos. Eu odeio podcast que tem comentário, velho. Que as pessoas, tipo, vamos ler os comentários da edição anterior, principalmente no começo. Abriu o podcast, a pessoa começa lendo, mas eu vou ler, porque é o meu podcast, então foda-se. E ainda estamos numa democracia. E eu tinha colocado nas minhas redes que ia falar sobre isso, e aí tem uma ouvinte que é ouvinte da Band News, que manda mensagem, continua mandando mensagem e mandou um recado aqui. O nome dela é Lúcia, ela é de Curitiba. Ela falou assim, mandou mensagem, falou que ela e o marido dela foram ao cemitério fazer rituais em homenagem aos mortos. Ela falou que não gosta disso, mas o marido dela disse que tem que ir, ela disse que foi bem sofrido perder os pais dela. O pai há 40 anos e a mãe aos 16, e ela sente que a mãe está com ela até hoje, como se não tivesse ido. É louco isso, mas ela disse que é assim que mantém ela comigo. Fotos pela casa... ela disse que só sente saudade. Quando mandou a mensagem, ela falou assim, hoje está bem aflorada. E aí eu fiquei lembrando de um momento da minha avó materna, quando ela já estava assim bem velhinha, sei lá, acho que 1 ano antes de morrer, que ela lembrava da mãe dela. Ela começou um dia no almoço falar da mãe dela. E eu parei para pensar, falei assim, essa mulher tem, sei lá, 84 anos e ela tá lembrando da mãe dela, que morreu, sei lá, há 40. Tipo... Que lembrança é essa? Que estalo foi esse nesse momento, nesse almoço, que ela começou a lembrar da mãe dela? É que é uma conexão irreversível, né? Pro bem ou pro mal, é irreversível. Realmente. Surreal. O Bruno Camarão, da Band News FM, mandou mensagem pra gente. Audiência qualificadíssima. Um abraço muito especial pra ele. Ele falou da Lúcia também, lembro dela, sim, da Band News. Sim. Ele falou que se interessa muito por esse tema que a gente está tratando aqui. A gente deixa um abração para ele. Aliás, ele lida com isso de um jeito lindo, lindo. É de chorar. É bonito mesmo. E você, Renan? O quê? Você reflete a respeito do dia em que você estiver sem seus pais? Sim, penso isso. E foi nesse momento que eu falei pra você, né, da morte das minhas avós, que eu percebi que tinha mudado de lado, assim. Meu pai fez 60 anos esse ano, né? E aí eu fico, tipo, é uma coisa idiota, assim, tomara que eles nem ouçam isso, mas assim, eu fico fazendo conta, assim, sabe? Alguns momentos. Porque a gente pensa muita besteira, né? Sim. Aí, tipo, sei lá, será que meu pai vai viver até uns 80? Tipo, eu tenho mais 20, tô com 25 hoje. Será que eu vou estar pronto daqui a 20 anos pra ele morrer, né? Tipo... Mas o que é uma besteira, porque é possível que a gente atravesse a rua e morra antes dele. Sim. Né? É uma besteira, a gente só fica pensando um pouco... E olha que louco, né? Que pulo do gato paradoxal, que é a gente sempre
fica imaginando que quem é mais velho vai morrer antes, mas quando esse mais velho morrer antes, a gente não está preparado ainda para ele morrer. Então a gente nunca está preparado. Nunca. A Vicky Salem me mandou uma mensagem, isso não tem a ver com o tema de hoje, tem a ver com o tema da Minha outra... pombinha. Pombinha. No episódio passado, eu e a Gabi, a gente falou sobre fim de livro. E aí eu perguntei pra Gabi se ela tinha alguma dica de livro de suspense. E ela prometeu de dar dica, a gente tava bebendo vinho assim como hoje, entrou em outro Imagina, eu nego. Entrou em outro assunto e esqueceu do livro. E aí a Vicky falou assim, mas ela não deu uma dica de livro de suspense. Ela deu de um que ela não gostava e não deu nenhuma dica boa. Pois a Gabi gravou uma mensagem de áudio e você vai ouvir agora, você, Vicky, e todo mundo que quer uma boa dica de livro de suspense. Ela deixou não só uma, mas 3 dicas de livro de suspense. Muito Gabi, né? Muito Gabi. Oi, Renan, vim fazer uma breve intromissão aqui no Finitude, porque na estreia do podcast a gente falava sobre fim de livros e a gente ficou de dar dicas sobre livros de suspense. Eu cheguei a comentar e a gente acabou se animando com a conversa. No fim das contas, eu não dei as dicas e nós estamos sendo cobrados por isso. Então, vim dar as dicas de livros de suspense. Eu vou dar 3 dicas. Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, inclusive virou uma série da HBO recentemente. A Gillian Flynn tem outros livros famosos. Ela tem, por exemplo, ela escreveu Garota Exemplar. Eu nunca li, eu assisti ao filme e o filme é excelente. O livro não sei dizer. Garota no Trem não é um livro excelente, mas é daqueles livros que prendem bastante e o fim é bom. E Jantar Secreto, do Rafael Montes. Tem que ter estômago para ler, que é um livro meio nojento, para dizer o mínimo. E o Rafael Montes é um autor super jovem, nasceu em 1990, um autor brasileiro que está amadurecendo. Eu já li várias coisas dele e a cada livro você percebe que ele vai amadurecendo. Em todos os casos, são aqueles livros muito envolventes que você começa a ler e quer chegar logo ao fim para saber o que acontece, e são livros que entretêm muito. Eu tenho algumas ressalvas quanto à escrita, quanto à forma, quanto ao texto. Alguns usam clichês demais e tudo mais, mas são livros muito entretidos, que fazem a gente querer continuar lendo. Então, essas são as dicas que a gente ficou devendo. Vou terminar minha intromissão aqui. Você ouviu aí as dicas, né? Vou deixar também depois em texto, para que você procure. Se bem que as livrarias estão fechando, né? Livraria Cultura, Saraiva, então talvez corre, viu? Para comprar o livro. As outras mensagens eu vou deixar para o outro podcast. Que tema a gente trata no próximo, Ju? Que tema, hein? A gente estava falando de um agora há pouco, menino, mas a gente pode falar de finitude da memória, que tá difícil aqui. Não, fim da democracia, né? Não. Todo fim envolve um luto? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Mas vai falar com quem isso? Eu acho que todo mundo deveria ser qualificado a falar sobre fins. Ou deveria se qualificar, porque a gente tem que passar por eles. E é impressionante como o fim é tão tabu que a gente não se prepara para ele, mas quanto menos preparado você tiver, pior ele vai ser. Uhum. Então, encare os fins. Falemos sobre os fins. Exato. Ju, obrigado por ter topado falar sobre o tema de hoje. Imagina, menina, obrigada de você ter vindo. Obrigado de você ter vindo. Entrevistando jornalista, né? Não sei o quanto isso é penoso, por não ter passado por essa situação, e por ter todo esse peso, e por seu pai ser Audálio Dantas, mas é muito legal a gente falar dele, principalmente nesse momento. Sim. Que a gente está passando no nosso país. Se você não conhece Audálio Dantas, procure saber, você que está ouvindo a gente. É importante, principalmente nesse período e nos próximos anos. E eu só digo que não é penoso porque eu acho que essas coisas têm que ser ditas. E é justamente a vida que meu pai teve. Ele falava sobre coisas difíceis de serem ditas, mas eram coisas que precisavam ser ditas. Então, quando eu falo em cuidados paliativos, é porque eu acredito que a informação é a maior munição que a gente tem que ter para as coisas. E aí falo num sentido totalmente amplo nesse momento, né? Porque a informação realmente salva a gente de várias ciladas. E cuidados paliativos é uma das quebras de paradigma, assim, social, público, enfim, que eu acho que tem que
tem que vir cada vez mais à tona. E não, na verdade não é penoso não, é sempre um prazer tocar